Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Sueli, do canal Sua e Família. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da homossexualidade e a igreja. Qual é o papel da igreja na sociedade? É levar o evangelho aos perdidos, é levar as boas novas. Existem pessoas que dizem assim que o cristão é preconceituoso contra o homossexualismo, mas eu não vejo por esse lado. Eu vejo como uma verdade que o cristão pode alertar, ou seja, abrir os olhos para que ele possa ver que aquilo que ele está praticando não seria e não será e não é, nem em todos os tempos, o correto. Isso é abominável perante os olhos do Senhor, assim como a fornicação, a mentira, a inveja, o que rouba, o que mente, e por aí eu poderia estar falando várias outras coisas. Então, assim como a homossexualidade, mas também como os outros que eu falei. Por isso, vou ler aqui o versículo que diz assim, preste atenção. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, tá? Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios 6:10. E ainda coisas semelhantes a essas, tá? Então, muitas coisas mais são erradas, ok? Mas hoje vou falar sobre a homossexualidade, então entra no assunto mais nesse sentido. A homossexualidade é um pecado abominável em todos os tempos, tanto no Antigo ou Novo Testamento, continua sendo abominável. Então, quero deixar aqui também outra parte que diz bem assim, em Romanos 6, 26 e 27, diz assim, preste atenção. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Está vendo aí? Então, o papel da igreja é abrir os olhos da pessoa. Nós não podemos, a igreja não faz. O papel da igreja não é, nem por força, nem por violência, mudar a vida da pessoa. O Espírito Santo muda, mas nós devemos alertar e abrir os olhos para que ele perceba e vê em si o que é que ele quer para ele. Ok? É isso. Então, o papel da igreja é isso. Não por força, nem por violência. Nós não podemos aqui, você vai fazer isso, você vai deixar esse caminho mal. Não. Mas ele decide. Enfim, a vida é dele ou dela. A igreja, ela é uma porta aberta para que todos que queiram escutar a palavra de Deus possam entrar e receber a mensagem no seu coração. E é assim, o pecador, ele precisa ouvir a palavra de Deus. Então, é o lugar onde ele é bem-vindo, é lá ele vai escutar o evangelho, lá ele vai escutar a pregação, lá ele precisa escutar as boas novas de Cristo. Então, lá é o lugar que ele precisa ser bem recebido. Então, lá pode entrar todas essas pessoas que eu citei lá naquele versículo, tá bom? São pessoas que elas precisam ouvir a palavra de Deus, para que porventura ele queiram aceitar a Deus, não é assim? Olha, pessoal, Deus não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Mas para entrar no céu é preciso que nós deixamos os pecados costumeiros, né? Se você rouba, não rouba mais. Se você mente, não mente mais. Se você fazia isso, não faça mais. Então, são todas essas coisas. Lá no céu não tem isso. Lá no céu não vai haver isso. Então, Deus não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Mas o pecador precisa se arrepender para ir ao céu. Uma outra coisa que eu quero dizer, na minha opinião mesmo, tá bom? É que não são todos os homossexuais, mas existem alguns deles ou delas que exigem e querem que a igreja faça a cerimônia do casamento deles ou delas, querendo assim
que o pastor ou o padre desrespeita as ordens, que eu digo assim, da palavra de Deus, para que faça a vontade dele predominar. E isso eu não acho certo, né, gente? Cá entre nós, né, não podemos achar que isso convém ser certo, né? Isso não é correto. Eu acho que se ele quiser casar ou ela quiser casar, vá lá no cartório, faça seu casamento lá, faz a sua festinha lá, convida seus amigos e amigas e vá festejar. Mas agora, exigir que faça que padre ou pastor casem eles, é isso que eu não concordo de algumas pessoas, de alguns deles quererem que sejam assim. Sabe por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Lá no Velho Testamento diz isso. Sodoma e Gomorra foi destruído por causa dessa pecaminosidade, dessa abominação que se alastrou nessas duas cidades. Então, ela foi destruída com fogo e enxofre. Foi? Lembra disso? Sabe quando o homem tem aquela mania de distorcer a palavra de Deus, de achar que é o certo do jeito dele, quando está falando não para fazer tal coisa, mas o homem vai lá e dá aquele jeitinho dele, aquele jeitinho natural do homem que quer fazer aquilo, justificar a esse respeito de fazer alguma mudancinha ali. Então, quando Deus diz que sim, é sim. Quando Deus fala que não, é não. Mas aí, às vezes, o homem quer mudar ou distorcer aquilo. Em Romanos 1, 25, diz bem assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito. Pois então, nós, como igreja, precisamos falar a verdade a todo pecador, para que se arrependam e venham chegar aos pés de Cristo. Então, pessoal, quando Deus fez o casamento, o que Deus disse assim? Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso dá a entender que o casamento entre homem e mulher, até porque homem com homem não se faz filho, e mulher com mulher também não se faz filho. E quando ele fez Adão, o que ele resolveu fazer para servir-se de adjutora para Adão? Ele fez uma mulher. Então, pessoal, fica a dica. Olha, pessoal, como eu falei para vocês, o papel da igreja não é criticar e não é julgar as pessoas, mas sim abrir a mente e os olhos das pessoas para que eles vejam aonde está andando e como estão andando. É esse o papel fundamental da igreja. Ide por todo mundo, falou para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o papel da igreja, ok? E até a próxima, se Deus quiser.